Imagine um mundo onde filmes de ação são reservados para homens. Um lugar onde acrobacias ousadas, socos poderosos e perseguições de tirar o fôlego estão exclusivamente associados a estrelas masculinas. Agora, esqueça esse mundo, porque Michelle Yeoh chegou e mudou tudo. Mas para alcançar seu status lendário hoje, ela teve que enfrentar o maior ícone do cinema de ação, Jackie Chan. Eles foram amigos, colegas, rivais e duas estrelas que constantemente se desafiavam a alcançar novos limites. Um é um mestre das artes marciais com uma carreira que se estende por décadas, enquanto o outro é uma guerreira destemida que quebrou todas as barreiras para as mulheres na indústria cinematográfica. Então, qual é a verdadeira natureza do relacionamento entre Michelle Yeoh e Jackie Chan? Eles são almas gêmeas ou simplesmente competidores na telona? Por trás das cenas espetaculares de lutas, quantas verdades não contadas ainda permanecem escondidas? Vamos mergulhar nessa história emocionante. Um encontro destinado, de um comercial a um momento definidor de carreira. O relacionamento entre Michelle Yeoh e Jackie Chan começou em 1984, da maneira mais inesperada, através de um simples comercial de relógio. Naquela época, Jackie Chan já era uma superestrela consagrada das artes marciais, conhecido mundialmente por suas acrobacias desafiadoras da gravidade e sua presença carismática nas telas. Michelle, por outro lado, era uma novata na indústria do entretenimento. Ela acabara de ganhar o título de Miss Malásia e não tinha nenhuma experiência em atuação, muito menos em filmes de ação. Quando se conheceram no set, Jack não deu muita atenção a Michelle. Para ele, ela era apenas mais uma modelo contratada para um comercial, certamente não alguém que ele esperava ver no mundo do cinema de ação. Afinal, a indústria cinematográfica de Hong Kong era dominada por homens, e as mulheres raramente tinham a oportunidade de realizar acrobacias, muito menos liderar um filme de ação. Mas a determinação silenciosa e a postura de Michelle deixaram uma impressão, mesmo que Jack não tenha percebido isso na época. Durante as filmagens do comercial, Michelle foi elegante e profissional, mas o momento mais significativo aconteceu quando ela viu Jackie Chan pela primeira vez. Ela se lembrou depois que reconheceu instantaneamente ele do outro lado da sala, mas sentiu uma mistura de admiração e nervosismo. Ela estava prestes a trabalhar ao lado de uma lenda viva e, ainda assim, não sabia que aquele encontro breve mudaria o rumo de sua vida. Aquele comercial pode ter parecido insignificante para Jackie Chan, mas para Michelle Yeoh foi um portal para a indústria cinematográfica. Sua elegância, confiança e presença natural nas telas chamaram a atenção das pessoas certas. Não muito tempo depois, ela recebeu sua primeira oferta de papel em um filme. Michelle fez sua estreia como atriz em The Owl vs. Bumble, uma comédia de ação leve dirigida por Sammo Hung. Embora seu papel fosse pequeno, foi o suficiente para despertar o interesse de cineastas. No entanto, foi sua atuação em Yes, Madame, que mudou tudo. Escalada como uma policial dura e implacável, Michelle realizou suas próprias acrobacias, provando que ela era muito mais do que apenas uma ex-rainha da beleza. Ela era destemida, atlética e disposta a correr riscos, qualidades raras para estrelas femininas da época. Sua habilidade rapidamente se espalhou e Jackie Chan finalmente começou a notar. No início ele estava cético. Como alguém sem experiência em artes marciais poderia transitar tão facilmente para filmes de ação? Mas quando ele a viu executando acrobacias de alto risco com a precisão e coragem de uma estrela de ação experiente, sua perspectiva mudou. Jackie Chan, conhecido por seus padrões exigentes e sua insistência em realizar suas próprias acrobacias, sempre acreditou que os filmes de ação eram um mundo dos homens. Ele frequentemente afirmava que as mulheres não deveriam suportar o peso físico do trabalho de acrobacias e que deveriam ser protegidas dos perigos da indústria.
Mas Michelle Yeoh era diferente. Ela não era apenas mais uma atriz interpretando um personagem durão. Ela era realmente durona. Ela estava disposta a colocar seu corpo em risco, assim como Jack fizera ao longo de sua carreira. Isso não era apenas sobre atuar. Era sobre provar que ela poderia se posicionar de igual para igual com os melhores da indústria. Jack ficou impressionado, mas sua admiração veio com ceticismo. Ele admitiu que inicialmente duvidou se Michelle poderia lidar com o intenso treinamento e as exigências físicas da produção de filmes de ação. Mas toda vez que ele a via no set, ela superava as expectativas. Ela não era apenas boa, ela era notável. A ascensão rápida de Michelle Yeoh no gênero de ação preparou o palco para o que se tornaria uma dinâmica única e fascinante entre ela e Jackie Chan. Eles não eram mais apenas colegas. Eram competidores da melhor maneira possível. Jackie, conhecido por seu espírito competitivo, se viu enfrentando um desafio inesperado. Uma mulher que poderia igualar sua energia, habilidade e ética de trabalho. Michelle, por sua vez, via Jack tanto como uma inspiração quanto como uma rival. Ela o respeitava, mas também queria provar que poderia se firmar por conta própria. E assim, o que começou como um simples comercial floresceu em um dos relacionamentos profissionais mais intrigantes da história do cinema de ação. Os caminhos deles se cruzariam novamente de uma maneira muito maior, mas uma coisa estava clara desde o início. Michelle Yeoh não era apenas mais uma atriz no mundo de Jackie Chan. Ela estava prestes a conquistar seu próprio espaço, e nada poderia impedi-la. Fazendo história juntos, Police Story 3, Super Cop. Em 1992, Michelle Yeoh e Jackie Chan se reuniram pela primeira vez nas telonas no filme repleto de ação, Police Story 3, Super Cop. Este filme não apenas se tornou um grande sucesso, mas também consolidou suas posições como duas das estrelas de ação mais proeminentes no cenário internacional do cinema. A química entre eles era palpável, e o amor compartilhado por realizar suas próprias acrobacias os diferenciava de seus colegas da indústria. Tanto Jack quanto Michelle já eram conhecidos por sua dedicação em realizar acrobacias perigosas sem o uso de dublês. Mas Police Story 3, Super Cop levou esse compromisso a novos patamares. No set, parecia que eles competiam entre si, não de forma negativa, mas para ver quem conseguia realizar a acrobacia mais ousada e impressionante. Esse senso compartilhado de energia ousada criou uma sinergia entre eles que não só cativou o público, mas também ultrapassou os limites do que era possível no cinema de ação. Michelle Yeoh, que havia se destacado como uma habilidosa artista marcial e dublê, estava determinada a provar seu valor. Uma das acrobacias mais perigosas e memoráveis que ela realizou em Super Cop envolvia pular em um caminhão em movimento e se segurar pela vida. Não havia arnês nem cordas de segurança, apenas habilidade física pura e um coração corajoso. A cena foi de tirar o fôlego enquanto Michelle saltava sobre o veículo no meio de uma ação de alta velocidade. Ela se tornou um dos momentos mais icônicos de sua carreira. Mesmo Jackie Chan, conhecido por suas próprias acrobacias desafiadoras da morte, não pôde deixar de admitir que a coragem de Michelle estava em um nível totalmente novo. Ele a elogiou não apenas por sua habilidade, mas pela coragem de realizar uma acrobacia de alto risco sem hesitar. Mas, claro, Jackie Chan, nunca alguém a se esquivar de um desafio, rapidamente se mostrou à altura da ousadia de Michelle. Conhecido por ultrapassar os limites em cada cena de ação em que participa, Jack não se esquivou de realizar acrobacias igualmente perigosas. Ambos os atores tinham um objetivo claro: superar a acrobacia anterior do outro, ir mais longe, fazer cada sequência mais emocionante que a anterior. Não se tratava apenas de realizar acrobacias impressionantes. Era sobre fazer isso de uma forma que ninguém jamais tivesse visto antes.
O resultado foi um filme repleto de tensão, emoção e ação de tirar o fôlego. À medida que as filmagens avançavam, Michelle e Jackie continuavam a se desafiar até seus limites, criando algumas das cenas de ação mais espetaculares da época. A intensidade no set era palpável, e estava claro que ambos prosperavam em um ambiente onde o perigo estava sempre presente. Suas performances não se tratavam apenas de exibir habilidade física, mas de personificar o próprio espírito do cinema de ação, com todos os seus riscos e recompensas. No entanto, o aspecto mais revelador do relacionamento deles durante as filmagens de Super Cop não foram apenas as sequências de ação emocionantes. Foi o trabalho em equipe deles. Apesar da energia competitiva no set, Michelle e Jackie compartilhavam um profundo vínculo de confiança e respeito mútuo. Isso ficou mais evidente durante uma sequência de acrobacias particularmente intensa, quando Michelle se viu em perigo. Durante uma das cenas, Michelle caiu do caminhão e esteve perigosamente perto de ser atingida. Em um segundo, Jackie Chan agiu sem pensar. Ele agarrou a camisa dela, puxando-a de volta para a segurança, evitando por pouco o que poderia ter sido um acidente desastroso. Este ato heróico de pensar rápido demonstrou não apenas a natureza protetora de Jackie, mas também o vínculo que se desenvolveu entre as duas estrelas. Após o término das filmagens, Michelle e Jackie foram aclamados como a dupla de ação mais dinâmica do cinema de Hong Kong. O sucesso do filme foi um testemunho de seu talento e trabalho árduo, e a química que exibiram nas telas era inegável. Ambos eram mestres em sua arte, cada um desafiando o outro a alcançar novas alturas. No entanto, enquanto sua parceria nas telas foi louvada por críticos e público, o relacionamento deles fora das câmeras não estava isento de complexidades. Embora o vínculo profissional entre eles fosse forte, suas personalidades contrastantes às vezes levavam a desentendimentos. Jackie Chan, conhecido por seu rigor e perfeccionismo, tinha certas expectativas, enquanto Michelle era uma mulher ferozmente independente, igualmente comprometida em ultrapassar limites à sua maneira. Ambos tinham ideias fortes sobre como as acrobacias deveriam ser feitas e como seus personagens deveriam ser retratados. Essas diferenças ocasionais causaram fricções no set, mas o respeito compartilhado pelas habilidades um do outro sempre superava qualquer desacordo. Nos anos seguintes, Police Story 3. Super Cop se tornou um marco nas carreiras de ambos. Para Jackie, reafirmou seu status como um dos maiores ícones do cinema de ação mundial. Para Michelle, consolidou seu lugar como uma estrela de ação feminina de destaque, capaz de se igualar aos maiores nomes da indústria. E enquanto seus caminhos continuariam a se divergir à medida que suas carreiras evoluíssem, Super Cop permanece uma das colaborações mais queridas de ambos. Controvérsias nos bastidores. Embora Jackie Chan tenha sempre demonstrado um profundo respeito por Michelle Yeoh, houve momentos em sua relação profissional marcados por desentendimentos, especialmente no que diz respeito aos papéis de gênero na indústria cinematográfica. Jackie, conhecido por suas visões tradicionais, chegou a compartilhar sua crença de que filmes de ação eram um território exclusivo para homens, enquanto as mulheres deveriam assumir papéis mais leves e tradicionais. Essa perspectiva não era algo que Michelle pudesse aceitar facilmente. De fato, ao ouvir as opiniões de Jackie, ela não hesitou em confrontá-lo diretamente. Em um movimento ousado, ela chamou Jackie de porco machista, recusando-se a deixar que tais noções antiquadas passassem em branco. Para Michelle, a ideia de que as mulheres estavam confinadas a papéis mais suaves e menos exigentes na indústria cinematográfica era inaceitável. Ela já havia conquistado seu espaço ao realizar seus próprios saltos e sequências de luta, provando que as mulheres eram tão capazes de lidar com as exigências físicas intensas dos filmes de ação quanto os homens. Na verdade,
Ela acreditava que as mulheres não apenas conseguiam lidar com tais papéis, mas poderiam realizá-los ainda melhor do que seus colegas masculinos. A resposta de Michelle foi um reflexo claro de suas fortes crenças na igualdade de gênero e sua determinação em quebrar as barreiras que tradicionalmente limitavam as mulheres nos filmes de ação. Ela havia testemunhado de perto as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na indústria, lutando constantemente para ser levadas a sério e para conquistar papéis que mostrassem sua força e habilidade. Para ela, a ideia de que as mulheres eram menos aptas para a ação não era apenas antiquada, mas também injusta, considerando os talentos incríveis de atrizes como ela própria. O confronto entre Michelle e Jack foi, sem dúvida, intenso, mas o que é fascinante é que, apesar das visões divergentes sobre os papéis de gênero, os dois conseguiram manter uma amizade forte e duradoura. Jackie Chan pode ter tido opiniões tradicionais sobre as mulheres nos filmes de ação, mas sempre respeitou as habilidades de Michelle. Na verdade, ao longo dos anos, Jack muitas vezes admitiu que Michelle era uma das poucas pessoas que conseguia igualá-lo em uma cena de luta no cinema. Ele reconheceu seu talento e seu compromisso em realizar seus próprios saltos, chegando a afirmar que ela era uma das raras pessoas que poderia realmente derrotá-lo em uma luta encenada. A amizade deles era complexa, marcada tanto por fricção quanto por admiração mútua. As opiniões de Jack eram profundamente enraizadas nele, moldadas por anos de trabalho em uma indústria dominada por estrelas masculinas de ação. Seus pensamentos sobre as mulheres nos filmes de ação não eram necessariamente movidos por maldade, mas estavam enraizados nos papéis limitados que as mulheres tradicionalmente recebiam no gênero. No entanto, a determinação de Michelle em provar que ele estava errado tornou-se uma força motriz em sua carreira. Ela queria mostrar não apenas a Jack, mas ao mundo, que as mulheres podiam ser tão ferozes, tão capazes e tão impressionantes em papéis de ação quanto os homens. Claro, ele admirava sua dedicação ao ofício e sua ousadia em realizar saltos perigosos. Ao longo dos anos, Jack reconheceu o impacto positivo que Michelle teve na indústria, reconhecendo que suas performances inovadoras em filmes de ação ajudaram a abrir caminho para outras mulheres no gênero. De muitas maneiras, o sucesso de Michelle e sua recusa em se limitar a papéis tradicionais serviram como um contraponto poderoso às visões anteriores de Jack. Sua dinâmica profissional foi uma mistura única de tensão e colaboração. Embora frequentemente desafiassem as visões um do outro e se empurrassem para melhorar, a relação deles também foi construída sobre uma base de respeito mútuo. No mundo altamente competitivo dos filmes de ação, onde egos às vezes se chocam e rivalidades surgem, Michelle e Jack conseguiram manter um vínculo que transcendia suas diferenças. Eles trabalharam juntos para criar algumas das sequências de ação mais memoráveis da história do cinema, e sua química nas telas era inegável. As controvérsias nos bastidores não diminuíram a força da parceria profissional deles. Pelo contrário, destacaram as complexidades de trabalhar em uma indústria onde os papéis de gênero eram, e ainda são, fortemente enraizados. A resolução de Michelle em desafiar as opiniões de Jack só cimentou ainda mais seu status como uma das atrizes mais inovadoras do gênero de ação. E Jack, por todas as suas visões tradicionais, não pôde deixar de respeitar o espírito inabalável de Michelle e sua habilidade notável. Jornadas separadas. Sucesso em caminhos diferentes. Após sua colaboração em Police Story 3, Super Cop, Michelle Yeoh e Jackie Chan seguiram caminhos distintos em suas carreiras, alcançando um sucesso notável por conta própria, embora em direções diferentes. Michelle Yeoh, não desanimada pelos desafios enfrentados pelas atrizes asiáticas em Hollywood, rapidamente conquistou seu espaço como uma das atrizes asiáticas mais bem-sucedidas e respeitadas da indústria cinematográfica global.
Ela fez história com seu papel inovador em Tomorrow Never Dies, tornando-se a primeira Bond Girl asiática e deixando uma marca indelével no mundo dos filmes de ação. A interpretação de Michelle como Wai Lin não foi apenas cativante, mas também quebrou o estereótipo da companheira feminina frágil. Ela provou que as mulheres asiáticas podiam estar lado a lado com as estrelas mais icônicas de Hollywood, assumindo papéis complexos e empoderadores. Michelle continuou a quebrar barreiras com Crouching Tiger, Hidden Dragon, um filme que se tornou um marco cultural e ganhou aclamação mundial, incluindo vários prêmios da Academia. Este filme ajudou a solidificar a reputação de Michelle como uma atriz capaz de muito mais do que apenas ação. Ela demonstrou sua notável amplitude e profundidade em um papel que equilibrava elegância, força e vulnerabilidade. Com Crouching Tiger, Hidden Dragon, Michelle não apenas cativou o público internacional, mas também exibiu os imensos talentos dos artistas asiáticos no palco global. Mas talvez a conquista mais significativa de Michelle tenha sido com sua vitória em Everything Everywhere All at Once, um filme que a catapultou para a elite de Hollywood. A narrativa selvagem e imaginativa do filme lhe rendeu múltiplos Oscars, e a performance de Michelle foi nada menos que transformadora. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz, tornando-se a primeira mulher asiática a receber essa prestigiosa honra na categoria. Com essa vitória, Michelle provou que uma mulher asiática não só poderia entrar em Hollywood, mas também alcançar o mais alto reconhecimento na indústria cinematográfica. Sua jornada de estrela de ação, a atriz vencedora do Oscar, tornou-se um símbolo de perseverança, resiliência e da quebra de barreiras para o talento asiático em Hollywood. Enquanto isso, Jackie Chan, sempre o dinâmico astro de ação, permaneceu fiel às suas raízes, continuando a prosperar no gênero que o tornou uma lenda global, ação e comédia. Enquanto sua carreira em Hollywood florescia, ele continuava a focar na combinação de coreografias de luta emocionantes com humor em filmes que encantavam o público ao redor do mundo. O papel de Jackie em Rush Hour foi um momento decisivo em sua carreira, abrindo portas para ele em Hollywood. O imenso sucesso do filme permitiu que Jackie expandisse sua influência e consolidasse ainda mais seu lugar como uma grande estrela internacional. Seu timing cômico, fisicalidade e presença carismática nas telas o tornaram uma figura querida além das fronteiras culturais. O sucesso contínuo de Jackie em Hollywood foi ainda mais solidificado com Shanghai Noon, um filme que combinou motivos do faroeste com as artes marciais características de Jackie, e Kung Fu Panda, no qual ele emprestou sua voz para o personagem Mestre Macaco. Ambos os filmes foram conquistas significativas em seus respectivos gêneros, permitindo que Jackie exibisse seus talentos de maneiras que iam além de apenas executar sequências de ação. Através desses projetos, ele não só consolidou seu status como estrela de ação, mas também demonstrou sua versatilidade, ganhando reconhecimento por seu trabalho em filmes de animação e comédia também. Apesar de seu sucesso, Jackie nunca alcançou o nível de reconhecimento em termos de prêmios de atuação que Michelle obteve. Embora a influência de Jackie no cinema de ação seja inegável, particularmente dentro do gênero dos filmes de artes marciais, ele ainda não recebeu os tipos de grandes honrarias de atuação que Michelle conquistou ao longo dos anos. Essa distinção colocou as duas estrelas em trajetórias diferentes. Enquanto ambos se tornaram ícones por mérito próprio, os prêmios e o reconhecimento de Michelle em Hollywood ajudaram a elevar ainda mais sua carreira, enquanto Jackie continuou a ser admirado principalmente por seu trabalho como artista marcial e entertainer. Enquanto a carreira de Michelle Yeoh é frequentemente caracterizada por sua capacidade de quebrar barreiras para as atrizes asiáticas em Hollywood, a jornada de Jackie Chan é uma de reinvenção contínua e estrelato global.
Ambos os atores alcançaram grandes alturas de fama, mas suas histórias de sucesso foram moldadas pelas escolhas únicas e abordagens de carreira que adotaram. A habilidade de Michelle em navegar tanto pelo cinema ocidental quanto oriental, com finesse, e provar seus talentos em uma variedade de gêneros, fez dela um símbolo do que era possível para mulheres de cor em uma indústria que há muito tempo era dominada por estrelas brancas masculinas. Jackie, por outro lado, se tornou uma lenda viva por si só, combinando seu amor pelas artes marciais com seu talento cômico natural, criando um legado que continua a influenciar novas gerações de estrelas de ação. Embora tenham seguido caminhos diferentes após seus primeiros dias juntos, Michelle Yeoh e Jackie Chan permanecem duas das figuras mais influentes do cinema até hoje. Cada um alcançou um sucesso notável em suas respectivas carreiras, tornando-se ícones por mérito próprio. A jornada de Michelle, de Bond Girl a vencedora do Oscar, é um testemunho de seu imenso talento e determinação, enquanto a maestria de Jackie na ação e comédia continua a entreter o público ao redor do mundo. Apesar dos caminhos diferentes que tomaram, sua história compartilhada no gênero de ação continua sendo um aspecto definidor de suas carreiras, e ambos contribuíram para mudar o rosto de Hollywood para as gerações futuras. Parabéns de um velho rival. Em 2023, Michelle Yeoh fez história ao se tornar a primeira atriz asiática a ganhar o Oscar de melhor atriz por seu papel em Everything Everywhere All at Once. Sua vitória foi um momento monumental, não só para Michelle, mas também para toda a comunidade asiática, provando que o talento transcende fronteiras e que atores asiáticos podem alcançar as mais altas honras na indústria cinematográfica global. Pouco depois da vitória de Michelle no Oscar, Jackie Chan, seu amigo de longa data e ex-colega de elenco, entrou em contato para parabenizá-la. Foi um momento de calor genuíno e reconhecimento entre as duas estrelas que passaram por tantas coisas juntas no mundo dos filmes de ação. No entanto, o que Jackie revelou a seguir tornou o momento ainda mais interessante. Em sua mensagem, Jackie confessou que o papel que Michelle interpretou em Everything Everywhere All at Once havia sido originalmente oferecido a ele, mas como o destino quis, Jackie havia recusado o papel. Na época, ele não acreditava que o papel fosse adequado para ele e o recusou sem pensar duas vezes. Quando Michelle soube disso, não pôde deixar de rir da ironia. Ela respondeu de forma brincalhona dizendo: "Amigo, você perdeu a sua chance." Essa troca se tornou um dos momentos mais engraçados e memoráveis em sua longa relação. Foi um lembrete de como suas carreiras evoluíram de maneiras tão diferentes. Jackie, a lendária estrela de ação, que dominou os gêneros de artes marciais e comédia de ação por décadas, nunca alcançou o nível de reconhecimento por atuação que Michelle agora havia conquistado. Apesar da rivalidade amigável, Jackie foi o primeiro a reconhecer o sucesso extraordinário de Michelle, sabendo muito bem que ela havia alcançado uma altura em sua carreira que ele nunca chegou a tocar. A mensagem de felicitações de Jackie a Michelle foi sincera, e o humor em sua troca mostrou o respeito que ambos tinham um pelo outro. Não havia inveja ou amargura. Ao contrário, era um reconhecimento brincalhão de quanto Michelle havia conquistado e como ela superou até mesmo as expectativas que Jackie havia estabelecido para ela. Ele já havia duvidado de seu potencial para um momento tão decisivo em sua carreira, mas agora ele foi um dos primeiros a celebrá-lo com ela. O fato de o papel inicialmente ter sido oferecido a Jackie e depois ter ido para Michelle destaca a natureza imprevisível da indústria cinematográfica. Às vezes, as oportunidades são perdidas, e às vezes, a pessoa certa aparece para assumir o papel e torná-lo seu. Para Michelle, o papel em Everything Everywhere All at Once se tornou o catalisador de sua grande virada, lhe rendendo o cobiçado Oscar e solidificando seu legado como uma das maiores atrizes de sua geração.
Apesar de sua competição amigável e das trajetórias diferentes que suas carreiras tomaram, o vínculo entre Michelle e Jackie permaneceu forte ao longo dos anos. Sua história juntas, desde os primeiros dias na indústria cinematográfica até as conquistas atuais, é um testemunho do respeito mútuo e da admiração que sentem uma pela outra. Para Michelle, essa vitória no Oscar foi a culminação de anos de trabalho árduo e dedicação, mas também serviu como um lembrete de que, às vezes, o caminho para o sucesso é cheio de reviravoltas inesperadas. E para Jackie, enquanto sua própria carreira o levou por uma direção diferente, sua mensagem de parabéns mostrou que ele também sabia apreciar o sucesso de seus colegas, especialmente de alguém que uma vez esteve ao seu lado nas telas como uma estrela de ação. Ao final da incrível jornada de Michelle Yeoh e Jackie Chan, fica claro que o vínculo deles foi moldado por respeito, rivalidade e uma paixão compartilhada pelo gênero de ação. Desde os primeiros encontros até as colaborações inesquecíveis, essas duas lendas não apenas fizeram história nas telas, mas também deixaram um impacto duradouro na indústria cinematográfica. Agora, queremos ouvir de você. O que você acha sobre o relacionamento deles? Você acredita que a rivalidade os impulsionou a alcançar maiores alturas ou acha que eles simplesmente se complementam no mundo do cinema de ação? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir este vídeo se você gostou dessa análise sobre a dinâmica deles e inscreva-se para mais histórias exclusivas dos seus astros favoritos. Fique ligado, pois o mundo do entretenimento está cheio de muitas outras histórias incríveis e nós as traremos para você aqui.